can't heal anybody. A gente não pode curar ninguém. God does the healing. Quem faz isso é o Senhor. My job O meu trabalho aqui is to explain to you é explicar para você the ways of God quais são os caminhos que and o why Senhor God usa wants to heal. e por que o Senhor gosta e quer curar as pessoas. And to help you understand grace, Para te entender a graça, because one of the things that keeps some people from receiving their healing is they feel I'm not worthy of it. porque uma das coisas que mais impede pessoas de receberem a cura de Deus é que elas pensam, eu não mereço, eu não sou digno de receber essa cura. No one is. Claro que ninguém é. He doesn't heal us because we're worthy. A gente não recebe a cura porque nós somos dignos. He heals us because of what Jesus did at the cross. Ele nos cura por causa daquilo que Jesus fez por nós na cruz. So I will do my best, Então eu vou fazer o meu melhor, because I'm going to finish the sermon I started the first night. porque eu vou finalizar o sermão que eu comecei na primeira noite. Not really the whole sermon, Tá? but Não vou finalizar ele todo não, mas eu vou. we'll get through 3/4 of it. A gente vai caminhar um pouco nesse espaço. Because I believe if we understand what the Bible teaches about God and healing, Porque eu acredito que se nós entendermos o que a Bíblia diz sobre Deus e sobre a cura, we'll have more faith. nós teremos muito mais fé. And there's more healing when there's more faith. E existe muito mais mover de cura enquanto tem mais fé acontecendo. Would you come forward? Você pode vir aqui? Vai. Yeah. Would you go down and interview your dad? You know what I want to talk about? All right. Or I should do it and you should translate. All right. Yeah, probably. Sim. Dá para mim qual você disse para mim while ago. Depois? Yeah. Shalom, queridos. Na última vez que o pastor Randy Clark esteve aqui, em 2023, eu estava saindo de 17 dias no hospital internado e com trombose e embolia pulmonar. E esse era o quadro que eu cheguei aqui. E na primeira noite, numa palavra de conhecimento, uma moça, uma jovem de acho que uns 25, 26 anos, que estava na equipe, e ela falou sobre trombose. Exatamente isso. A palavra de conhecimento era coração, especificamente trombose. E eu perdi onde ela estava aqui, e quando eu subi aqui no altar, ela estava com o telefone, uma tradução escrito trombose, no telefone procurando. E eu cheguei até ela orou por mim, fui para o chão, fui ministrado, e quando eu levantei, ela falou, você crê que você foi curado? Eu falei, claro que eu creio. Tiramos fotos junto, e na terça-feira seguinte, isso foi na sexta-feira, na terça-feira, eu já tinha exame marcado para poder ver a gravidade que estava na minha perna e no meu pulmão, e para a honra e glória do Senhor, não tinha nada. Totalmente curado, 100% curado. Glória a Deus. Luke, tell the American team this is your dad. All right. American team, this is my dad, so I'm gonna have the whole story. He got on hospital for 70 days, and he left with thrombosis as a result of bad surgery. So he came here, and someone of the global team gave a word of knowledge, and the girl was about like 25 or 26 years old, and she said thrombosis. And she got her phone like this and said thrombosis. So she prayed for him. He was knocked out on the ground. And then he said, I really trust that I've been healed today. So next week, he went to the doctor to see all those tests and exams. And he got completely healed by the power of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Obrigado. I felt it was important to have that testimony to make a connection between the faith that's created when there's a word of knowledge. A word of knowledge is where God is, here's a word of knowledge. Remember the story of the blind man
Eu quero criar para você, esse testemunho é importante para criar fé no seu coração, para que você entenda que uma palavra de conhecimento, ela é algo muito importante, você não deve desprezá-la. Então, aqui vai o que é a palavra de conhecimento. Você se lembra quando tinha um cego? He heard that Jesus was coming by, Esse cego escutou que Jesus estava passando. and he cried out, E ele gritou muito alto. Jesus, son of David, have mercy on me. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. And he said it many times. E ele falou isso muitas vezes. One of Jesus' disciples went to him and told him to be still. Um dos discípulos de Jesus foi até ele e pediu para ele se aquietar. But he cries out all the more, Mas aí ele começou a gritar muito mais alto. Jesus, son of David, have mercy on me. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. It's my opinion A minha opinião sobre isso that there can be a difference é que deve existir uma diferença between the cry of desperation entre um clamor de desespero and the cry of faith. e um clamor de fé. You may be desperate E talvez o desespero and have hope, e ter fé, not necessarily have faith. né? Às vezes a pessoa que tem um desespero e esperança, não necessariamente ela tem fé para isso. So Jesus heard him. Então Jesus escuta ele. But what did Jesus do? Então o que Jesus faz? He spoke to a disciple of his, Ele fala com um discípulo dele. and he gave that disciple a message for that man. E Jesus diz ao discípulo, entrega uma mensagem para o discípulo para ele entregar para aquele homem. Go to him, Vai até ele, tell him, diga a ele, I'm calling him. eu estou chamando ele. So the disciple, not Jesus, Então o discípulo, e não Jesus, went to the man vai até o homem who's seated on the ground. que está sentado no chão. On your feet, Se coloque de pé, be encouraged. seja encorajado. He is calling you. Ele está te chamando. 6 words, I think. He is calling, no, 4. You. 4 palavras. Ele está te chamando. Creates faith Isso criou fé in a man who is desperate num homem que estava desesperado, because he knows porque ele sabia Jesus is calling que you. Jesus era quem estava chamando ele. He stands up. Esse homem se coloca de pé. I want you to understand palavra de conhecimentos. Eu quero que você E entenda a palavra desejo de para conhecimento. você entendimento da palavra de conhecimentos. And he stands to his feet, Esse homem se coloca de pé. and he took this special cloak off. Ele Coat. pega esse manto que ele tinha ali, essa capa. It's got special marks on it. Essa capa tinha marcas especiais nela. And this would be like today, Era como your se hoje disability check. fosse como se fosse um certificado de que aquele homem ele era incapaz. Era como se fosse um atestado de incapacidade. Because when you saw this special robe, it meant he's been checked out by the officials and he really is disabled. Significava, Give him alms. significava que quando você via um homem com aquela capa, ele tinha sido verificado pelo governo romano e ele tinha sido atestado como incapaz. E você deveria dar para ele esmolas. Here's what he did. Então, isso aquele homem faz. Stood up, Ele se coloca de pé, took that off, tira aquela capa threw it to the ground. e ele joga aquilo no chão. Now he's blind. Ele é cego, He can't go get it. ele não pode pegar mais. Doing that would be equivalent to taking your right to receive disability and paperwork and Fazendo isso, é como se ele estivesse rasgando todos os papéis que dessem para ele a habilitação de receber uma esmola ou receber algum tipo de benefício. this is a strong sign of an act of faith. Esse é um sinal muito forte de um ato de fé. No longer desperation, E não mais um sinal de apenas um desespero. because he's heard, he's calling me. Porque ele ouviu, Jesus está me chamando. That word, I desperately need to be healed. I'm desperate. Takes an, I'm about to be healed. Aquilo saiu de eu preciso desesperadamente ser curado e saiu e passou para eu estou prestes a ser curado. So he takes it off, throws it to the ground. Então ele tira aquela capa e joga tudo no chão. The man leads him to Jesus. O discípulo leva ele até Jesus And Jesus says to him, e Jesus diz a ele:
What do you want me to do for you? O que você quer que eu te faça? You think they say that's an interesting question to ask a blind man. Essa é uma pergunta interessante para você perguntar para um homem cego, Jesus. Not really, Não, não é assim tão óbvio. because if you're on disability Porque você está imerso num processo de incapacidade and your disability is healed, e a sua incapacidade ela é curada, but you've been disabled and blind your whole life, mas você foi incapaz e cego pela sua vida toda, what are you going to do o que for você vai living fazer agora para poder viver, para poder sustentar a sua vida? when you lose your disability? Quando você perder a sua incapacidade, What do you want me to do for you? o que você quer que eu te faça? And he says, E ele diz, I want to see. eu quero ver. And Jesus heals him. E Jesus o cura. Faith Fé was created foi criada by the word of pel- Jesus. pela palavra de Jesus. But Jesus didn't speak it to him. Jesus had a disciple speak it to him. Mas Jesus não falou diretamente com esse homem. Jesus enviou um discípulo para falar até com ele. When God gives somebody a word of knowledge when they're praying for you, or some of my team a word of knowledge in a few minutes, Quando and os- they give a word of knowledge and you have it, Quando o Senhor ele entrega a palavra de conhecimento para alguém, ou quando nós, durante uma oração, ou quando o time aqui recebe uma palavra de conhecimento para poder entregar, that's Jesus isso é Jesus speaking to his disciples falando again. com o discípulo dele novamente, A word for whoever has this condition. uma palavra para quem é que tenha essa condição. If you understand that, Se você entender isso, it will take you from your desperation isso pode te tirar do seu ambiente de desespero into a joyful, expectant hope that becomes faith. para um ambiente de fé, de expectativas e de alegria que se chama fé. One more illustration. Uma última ilustração. I was in a meeting a few weeks ago, Eu estava numa reunião umas semanas atrás and sometimes I use this illustration, often I use this illustration, e de vez em quando eu uso essa ilustração and I looked over the crowd e eu olho então para o pessoal na plateia, na audiência, and I saw, I just picked randomly somebody e eu vou lá e escolho de maneira aleatória uma pessoa to use for the illustration. para usar para ilustração. And so Então, I saw this woman eu vi essa mulher, and I went to her eu fui até ela and I asked her a question. e aí eu perguntei para ela uma coisa. I said, Eu disse: do you have anything wrong with you? você tem alguma coisa errada com você? Do you need a healing? Você precisa de alguma cura? Não diga. Don't tell me what. Não me diga o quê. Then I asked her a question. E aí eu perguntei uma coisa para ela. You'll need a- If Jesus appeared to you tonight during the service Se Jesus aparecesse para você agora durante o culto, like a vision, you see him, he's come to you, como se fosse uma visão, você está vendo, você está de fato vendo e sabendo que é Ele, and he says to you, e Ele dissesse para você: I want to heal you eu tonight. quero te curar essa noite. How would that make you feel? I'm not asking you what you would think, but how would that make you feel? Como isso Emotion. faria você se sentir de forma emocional? Como isso faria você se sentir? Abençoada e crendo. Blessed. Querendo que Ele Turns vai on me my faith. curar, porque eu vim para ir. Eu vim hoje para isso. I came here today to get my heal. If Jesus came to you Se Jesus viesse até você and you saw him, e você visse Ele, what's your first name? qual o seu primeiro nome? Rosângela. Rosângela, eu desejo para cura você este momento. How would you feel? Como você se sentiria se Jesus aparecesse e falasse para você: Rosângela, eu quero curar você agora? Eu aceito. I want that heal. I want it. That's what you'd be thinking. Isso é aquilo que você está pensando.
I'm asking about your feelings. Eu estou perguntando o que você sentiria. What would you feel Como você se sentiria when he said, I want quando to ele heal you dissesse isso, tonight? que queria curar você hoje? Estou curada. I felt I am healed, already healed. Okay. Jesus says, I want to heal you tonight. Jesus diz, eu quero curar você essa noite. And you would, good. E aí você ia fazer assim, tá bom? That's nice. Não, legal, Jesus. I'm going to get healed. Vou ser curado então. Or would it affect you emotionally Ou isso ia afetar você de alguma maneira emocional, when you realized you're about to get healed? quando você se tocasse que você está prestes a ser curada pelo próprio Jesus. Eu ia me sentir amada, curada e cumprindo o que ele tinha me prometido, que ele ia me curar hoje. I will be overwhelmed by love. I'll be he will solve me, and I feel that he already fulfilled his promise that he will heal me today. Would that be exciting to you? Isso seria empolgante para você? Você ia ficar empolgada com isso? Maravilhada. I will be amazed. Would you be happy? Você ficaria feliz? Muito. Would there be maybe tears? Talvez você choraria. Pode ser que talvez sairia lágrima dos seus olhos. Já estou explodindo por dentro. I am exploding inside now. Exploding inside now. Oh, one more question. This is very important. This is a very important illustration. I want you to get this. Essa é uma ilustração muito importante. Vou fazer uma última pergunta. Eu quero que você entenda de fato isso profundamente. When would you feel all that feelings, the joy, the excitement, the bursting inside, when he said it to you? Or would you have to wait until you began to feel something happening? Quando você sentiria tudo isso que você me disse quando ele te chamasse logo de cara, ou você precisaria que algo acontecesse com você para você começar a sentir tudo isso? Não precisava sentir, eu já tenho certeza. I don't need to feel anything. I will be already feel before. Actually, when Jesus starts speaking, I will feel that. Yes. É isso. Listen, Ou escuta só, pessoal. once you realize what a word of knowledge is, Quando ela compreendeu que uma palavra de and conhecimento there's é, a specific word of knowledge for your condition, e quando ela entender e você entender que existe uma palavra de conhecimento específica para a sua condição, if you understand, se você entender, that means isso significa he's picked you. que que Deus está falando com você. You won't be the only ones to get healed, but Vocês não serão só os únicos que serão curados. so let me go back. Mas deixa eu voltar. A few weeks ago, Algumas semanas atrás, I did what I just did with her. eu fiz o que eu acabei de fazer com ela. And E I turned around and I went back to the pulpit, eu virei e estava caminhando para o púlpito. and I'm thinking as Yeah. I go back, E aí eu estou pensando, enquanto eu estou voltando, the last few times you did that, that person got healed. as últimas vezes que fez isso, a pessoa foi curada. You ought to tell her you think she's going to get healed tonight. Você tem que dizer para ela, eu acho que ela vai ser curada essa noite. So I looked at her E aí eu olhei para ela and I said, e eu disse, I believe eu creio you're going to get healed tonight. que você vai ser curada essa noite. And I want to say that to you. I actually do believe E eu quero dizer isso para você essa noite. Eu de fato acredito, Rosângela, you're going to be healed tonight. que você vai ser curada essa noite. Now, Agora, I found out eu descobri a week or two later uma semana ou duas depois that her husband was going to seminary at a Baptist seminary, que o marido daquela mulher, ele tinha ido a um seminário batista and I had, and his pastor started coming to my seminary. e o pastor dele, do marido dela, tinha começado a ir no meu seminário. And I got up and I started talking about
where I went to seminary, which was his Baptist seminary, Então eu comecei a levantar falando que eu tinha ido nesse seminário batista, because her husband porque o marido daquela mulher, had said, ele tinha dito: Lord, Senhor, if you want me to go to Randy's seminary, give me a sign. se você quiser que eu vá para o seminário do Randy, me dê um sinal. So I'm talking about his seminary. E aí eu estou falando sobre o seminário dele. He said, okay, God, that's good. Ele falou: tá bom, Senhor, acho que isso é bom, But I need more than that. mas eu preciso mais do que isso. I picked his wife. Eu escolhi a esposa daquele homem. She had cancer. I didn't know it. Ela tinha câncer e eu não sabia que aquela mulher tinha câncer And she naquela. got healed of her cancer that night. E ela foi curada do câncer naquela noite. And he's coming to my seminary. E agora esse homem está vindo no meu seminário. I want you to make the connection, though. Eu quero que você faça então a conexão agora. Words of knowledge is meant to build faith. Palavras de conhecimento, elas foram criadas para poder construir a fé. And if you don't understand that, E se você não entender isso, or don't understand that this is a gift of the Holy Spirit, ou não entender que isso é um dom dado pelo Espírito Santo, because 1 John 5:14 says, if we ask anything that's according to his will, porque 1 João 5,14 diz: se pedirmos alguma coisa, we know that he's heard us. nós sabemos, estiver de acordo com a vontade de Deus, nós sabemos que Ele nos ouve. And if we know that he's heard us, E se nós sabemos que Ele nos ouve, then we know we receive the request nós we've asked. sabemos que Ele também recebeu o pedido que nós fizemos. There's a connection between knowing the will of God Existe uma conexão entre conhecer a vontade de Deus and faith. e fé. For one more illustration. Uma ilustração mais. If I asked how many of you believe in healing, I think everybody's going to raise their hands. Se eu perguntasse aqui quantos de vocês acreditam em cura, eu acho que quase todo mundo levantaria a mão, né? So how many of you believe in healing? Então Raise deixa eu your hand. perguntar, quantos de vocês acreditam em cura? Levante sua mão, por favor. How many of you believe God could heal you? Quantas pessoas acreditam que Deus pode curar você? Levanta a mão. How many of you believe, and I want to switch to another synonym, Então, quantos de vocês acreditam, e eu vou mudar aqui o sinônimo, how many of you have strong expectation you're going to be healed tonight? quantos de vocês têm uma expectativa muito forte de que vocês serão curados essa noite? Oh, wait. Keep your hand up a minute. Levanta sua mão, deixe sua mão levantada, por favor. Sometimes we think we have a strong expectation, but it's more our theology than it is our expectation. Algumas vezes a gente crê que a gente tem de fato uma expectativa muito forte, mas na verdade não temos. Na verdade é só a nossa teologia, o nosso conhecimento sobre Deus falando. Because I believe if we had the faith that's connected that He gives, Porque eu acredito que se nós tivermos a fé conectada ao que Ele vai fazer, everybody's got your hand up, you would be healed tonight. todo mundo que levantar a sua mão vai ter a sua cura nessa noite. So I got hurt in Nigeria. Eu me machuquei na Nigéria. This big African Nigerian, like 6'6" and 300 pounds. Esse nigeriano grandaço de mais de 100 quilos, He asked me to pray for him in a 5-star hotel ele me pediu para orar por ele no hotel 5 estrelas, lobby. no lobby do hotel, assim. So I look up to pray for him, Eu olho para cima, coloco a minha mão para ele, try to reach his head, tentando alcançar a cabeça dele, and he goes and shoots e ele backwards faz assim, vai para trás, and grabs me by the atirado. wrist. Só que ele me segura pelo pulso, And when he goes down, I go down e with quando him. ele cai, eu caio junto com ele, And he doesn't let go of me in time to protect myself. e ele não me solta, e eu não consigo me proteger antes de cair. So my head right into his sternum, Então minha cabeça bate aqui nesse osso dele, and I hear the pop. e eu escuto 1 year later, um ano depois, having had pain in
my neck for a year from that fall. E depois daquela queda, eu fiquei com uma dor aqui no meu pescoço durante um ano. Always massaging the sore muscles and Sempre eu tinha que fazer uma massagem, liberar músculos aqui. I'd had prayer Eu tinha uma oração for healing por cura from many of my friends who are known for healing. de muitos amigos meus que são conhecidos por cura. I believe God can heal. Eu creio que Deus pode me curar. I believe it's God's will to heal. Eu creio que é a vontade de Deus me curar. And I received prayer with what I thought was expectation. E eu recebi a oração com que eu tinha e eu achava que aquilo era de fato alguma expectativa. And then one day I'm doing a healing school in my own building. E um dia eu estava fazendo uma escola de cura dessas lá na minha cidade mesmo, na minha casa. And I'm using the students of our school E eu estou estudando, tô levando os estudantes da minha escola to give words of knowledge. para dar palavras de conhecimento. So I'm going down the line, they're giving words of knowledge. Então eu desço, vou aqui na fila e vou falando para eles sua palavra de conhecimento, a sua. I get to this guy's somewhere between 19, 20 years old. Eu chego perto de um rapaz desses entre 19 e 20 anos. So I called him by his name, said, "Do you have a word?" E aí eu falo assim, você tem uma palavra? I think I do. E aí ele falou, eu acredito que tenho sim. So I said, "Okay." E eu falei, então, ok. He said, "Somebody's here E ele falou, alguém aqui... and you have..." Oh, by the way, let me back up. I'd gone to the get an MRI and I found out I had 4 herniated discs in my neck from Yeah. that fall. Eu fui, só voltando um pouquinho, eu fui, depois daquela queda, eu fui até o médico, fiz uma tomografia e eu descobri, um scanner, e eu descobri que eu tinha hérnia de disco aqui no pescoço. 4 delas. And he said, E aí, voltando para a cena, esse menino diz, "Somebody's here, you have herniated disc in your neck." esse cara diz, alguém aqui tem hérnia de disco no seu pescoço. That didn't take me into faith yet. Pastors are sometimes hard to receive. Mas só que isso não me levou até a fé ainda, porque às vezes pastores, a gente é difícil de receber as coisas. And then he said, Então esse menino diz de novo, "And God told me whoever this is, e o Senhor me disse que quem quer que essa pessoa seja, your birthday o seu aniversário, is February the 18th, 1952. na verdade a sua data de nascimento é 18 de fevereiro de 1952. And so I asked, "Does anybody here have a birthday?" Então eu viro e perguntei, 1952. alguém aqui nasceu 18 de fevereiro de 1952? Nobody. Ninguém falou nada. So I looked at him and said, "Nobody out there has that birthday." Então eu falei pro menino assim, ó, ninguém mais tem esse dia de nascimento aí. And then I smiled. E aí eu ri para ele. I said, "That's me." Eu falei, esse sou eu. He prayed, Ele orou por mim, short prayer. uma oração rápida, I was 80% better. e eu já estava 80% melhor. Now I teach, go ahead and get the rest of it. Então eu ensino, vai lá e ora por mais para a cura ser completa. And he starts to pray again. E ele começou a orar de I said, novo. "No, you don't need to pray. Aí eu falei assim, não, você não precisa orar mais. It's done. Eu falei, já passou, já acabou. It's done." God does not give that kind of revelation and not do it. Eu falei para ele assim, ó, Deus não dá esse tipo de revelação So I've e been faz uma praying for coisa many incompleta. times. Então ele orou muitas vezes But it wasn't healed. e eu não recebi a cura. But when I got that word of knowledge, Mas quando eu recebi aquela palavra de conhecimento, I knew I was going to be eu healed. tinha certeza de que eu seria curado. That's why when people get words of knowledge, we see a higher percentage of them getting healed É por isso que a maior parte das pessoas que recebem uma palavra de conhecimento são curadas than we do just out of desperation. do que as pessoas que procuram a cura apenas pelo desespero. But we see people get healed. Mas nós vemos pessoas sendo curadas também. The words of knowledge don't limit what God wants to do. It's the way He builds faith. As palavras de conhecimento, elas não For limitam others. o que o Senhor vai fazer. As palavras de conhecimento, elas constroem a fé para que todos creiam no que Deus vai fazer. One last illustration. Uma última ilustração. We did a meeting, and for several days we went to a small city, and we were helping. We gave mattresses, shoes, groceries. We took
stuff and help the needy. Durante algumas semanas nós fomos para algumas cidades pequenas, nós doamos diversas coisas para ele num projeto social, comida, colchões, sapatos. We saw a lot of people get healed as we went to the poor and just went house to house and saw if they had any needs and prayed. We saw people get saved. We saw people get healed. Nós vimos muitas pessoas sendo curadas. Quando a gente ia nessas comunidades pobres, a gente entrava nas casas dela e orava e falava, e essas pessoas eram curadas, recebiam oração. And on the last night we did a healing meeting. E na última noite nós fizemos um culto de cura. And I was illustrating words of E knowledge. eu estava ilustrando para essas pessoas o que eram as palavras de conhecimento. And I wanted to do just what I did with this lady. E eu queria fazer exatamente o que eu fiz com aquela moça. And people, this is pretty far back. Era um lugar muito comprido assim. And I saw a woman, African American woman, on the edge of this row over here. E eu vi uma moça negra, ela lá no final desse lado do lugar. And she had a bright red coat on, so it would be easy to identify her. E ela tinha Bright red. um vermelho, uma roupa muito vermelha, muito brilhante. Então era muito fácil de identificar essa mulher. So I said, the African American woman with the red coat. E eu falei assim, então a mulher aí atrás, negra, que tá com esse casaco vermelho. And I was then going to say, do you need to be healed? E aí eu tava prestes a falar assim, você precisa de cura? And she said, yes, I'm going to go down there and do the same thing I did over there. E se aquela mulher tivesse falado assim, eu preciso sim, aí eu desceria e iria fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer ali. But she ruined my illustration. Mas ela frustrou a minha ilustração. When I said the African American woman with the red coat, Eu falei, mulher negra aí atrás, de casaco vermelho. she got out of her seat. Ela levantou do lugar dela. Oh, hallelujah! 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 Oh, hallelujah! Aleluia! I can't believe you picked me. Eu não acredito que você escolheu I'm eu. so sick. Eu tô tão doente. I've been waiting for 2 hours out of my cars for the doors, outside the car doors, closed doors, to come in. Eu tô esperando 2 horas lá fora, esperando que as portas se abrissem para eu poder entrar para cá. And you picked me. E ele me escolheu. I'm healed. Eu tô curada. I said, come here. Eu falei, então vem aqui. Show me something you couldn't do. Me faça alguma coisa que você não podia I was fazer. eaten up with arthritis. Ela falou, eu sofria muito de artrite. I couldn't do that. Agora eu não podia fazer isso. I can't do this. Eu não podia I fazer can't isso. do this. Eu não podia I fazer can't do isso. this. I Não can't do podia, this. não podia. She got healed, Ela foi curada. but she ruined my illustration. Mas ela acabou com a minha ilustração. But she made her own illustration Mas ela fez uma própria ilustração dela. because she understood the connection. Porque ela entendeu essa conexão. I hope you do too. Eu espero que você também entenda. Bus number 3, come to the front. Ônibus número 3 pode vir aqui à frente. They're going to give words of knowledge. Essas pessoas vão entregar palavras de conhecimento agora. Do not come up to them. We're not going to lay hands on anybody till later tonight for prayer. Não venha a essas pessoas até agora. Não venha até a frente agora. A gente vai impor as mãos sobre todos no final da noite, mas eles vão liberar a palavra de conhecimento agora. Your job, Seu trabalho, então, nosso aqui, your job, seu trabalho aqui, if you have se você tem what they call out. alguma das condições que eles falarem aqui na frente, When they call out what you have, stand up. na hora que eles falarem essa condição, por favor, fique de pé no momento que eles falarem essa condição. And you only have to stand for like 20 seconds. E você só precisa ficar em pé por uns 20, 30 segundos. And then you can be seated. E depois você pode se sentar de novo. But it's important that you stand up. I'll tell you why. Mas é muito importante que você se levante. Eu quero te explicar por que é importante. You guys, Pessoal, pode... about from here over, go over there and spread out more. Hey, you guys, I'm going to make more room. Just come over here, spread out a little. Let's get, whoop, stay right here. Okay, all right. If we give a word of knowledge, Então, se nós entregarmos uma palavra de conhecimento you have it, e você tem essa condição but you don't stand up, e você, por acaso, não levantar, you'll cause the person that's given it to feel like they missed. você está fazendo com que a pessoa que deu essa palavra de conhecimento, você está fazendo com que ela ache que errou, ache que não ouviu algo de Deus.
And that'll be confusing. Isso seria muito confuso para essas pessoas. And every time we give a word of knowledge and nobody responds, Sempre- you're working against me. I'm trying to build faith. Your refusal to stand up because of fear of man or pride or whatever it is, Sempre que a gente libera uma palavra de conhecimento e você não se coloca de pé, você está trabalhando contra nós, porque a gente está tentando criar e aumentar a fé do ambiente, mas se você não levanta por medo, por vergonha, seja lá o motivo que for, você está ajudando a destruir a fé do ambiente. causes people here Isso gera nas pessoas to believe que elas começam a acreditar they're not hearing from God. que essas pessoas aqui na frente não estão ouvindo nada de Deus. And that's hurting the whole meeting. And people could be healed if you do stand up, when you have it, people say, oh, they're hearing from God. Isso pode arruinar a reunião por completo, porque se você se levantar quando ouvir alguém chamando a sua condição, todo mundo vai olhar e falar, nossa, isso mesmo, eles estão ouvindo isso direto de Deus. You can get healed Você pode ser curado as soon as the word's released. exatamente na hora que a palavra de conhecimento for liberada. It's not my prayer that heals you. Não é a minha oração que cura você. It's the faith created by the gift of word of knowledge creates the gift of É a faith. fé criada através do dom da palavra de conhecimento. So, as soon as all the words have been given, Então, assim que todas as palavras forem liberadas, I'm going to ask you all to stand back up. Everybody who stood, stand back up. eu vou pedir para todo mundo que se colocou de pé, lembra que você só precisa ficar de pé só um pouquinho? Eu vou pedir para vocês se colocarem em pé novamente no final And de todas before- essas palavras. Before I pray, E antes de eu orar, I'm going to ask you to check your body eu out. vou perguntar para vocês, cheque aí o seu corpo. Try to do what you can't do. Tente fazer alguma coisa que você não conseguia em algum momento. See if the blood clot has dissolved. Vê se às vezes aquele coágulo dissolveu. See if the tumor's gone. Tenta sentir se o tumor sumiu. See if you can do something you couldn't do Veja se before. você consegue mexer e fazer algo que você não conseguia antes. Because some of you will be healed Porque alguns de vocês serão curados before I pray, antes mesmo de eu orar, just by the word of knowledge. só por causa da palavra de conhecimento ter sido liberada. Others will be healed when we pray, Alguns outros serão curados enquanto nós orarmos. 80% or more. Serão curados 80% ou mais. And the reason why I say that, E a razão pela qual eu falo 80% ou mais, because sometimes it's just a few seconds to a few minutes after the last words before we pray. é porque às vezes tem alguns minutos antes de eu liberar a palavra e o final das orações. We are examining what God is doing, not just what's done. Nós estamos examinando, nós estamos checando aquilo que Deus está fazendo e não só aquilo que Deus já fez. I was trained to do this by a person from South America. Eu fui treinado para poder fazer isso por uma pessoa da América do Sul. He was a great healing evangelist. Ele era um evangelista muito poderoso e se movia no ambiente de cura. And once I started doing this, he said, this way you'll see what God's doing, not just what's done. Então, ele me disse, se você agir dessa forma, você vai começar a entender aquilo que Deus está fazendo e não só saber aquilo que Deus fez. I said to Omar Cabrera Sr., Eu disse para o Omar Cabreira Sr., why do you say 80%? por que você diz, então, usa esse número, 80%? Why don't you just say when you're healed? Por que você não diz quando você ficar curado? Because Por quê? people don't feel that they can say they're healed until they're 100%. Porque pessoas, elas sentem que não podem dizer que estão completamente curadas, a não ser que ficassem 100% curadas. And there will be a few 100%. Então, Quickly. vão existir algumas pessoas muito rapidamente sendo curadas 100%. But that's all we'll know God did. Mas saber disso é só conhecer aquilo que Deus já fez. But if I say if you're 80%, which is a substantial healing in a short period of time, and Mas- it's not over, it's happening, Mas se eu disser 80%, que é algo substancial, já é algo, uma melhora muito grande e está acontecendo agora, then everybody então todo mundo, that's 80
que está nessa parte dos 80%, 85, vai aumentar para 85, 90, 90, 95. 95. But if I don't, they'll do this. Todas essas pessoas de 80, 85, 90, 95%, elas vão também se manifestar ali. I'm giving them permission to acknowledge the degree of healing they've had. Eu estou dando uma permissão para que todo mundo ateste qual é o nível de cura que vocês estão presenciando. And the great increase will almost shock the people. E a maior melhora que quase choca todo mundo. And there will be some of you who stood up that will not be able to say I'm 80% after the first prayer. E alguns de vocês que vão levantar vão pensar assim, bom, eu não estou ainda 80% melhor, então vocês não vão fazer assim com a mão. And I'll ask, how many of you are feeling something? You're getting better. There's heat or energy on your body. You're feeling something. You're getting better. You're improving. But you're not 80% yet. Put up one hand. E aí eu vou perguntar o seguinte, de vocês que não disseram que estão 80% melhor, quantos de vocês estão sentindo algo no seu corpo? Alguma eletricidade, algum calor, alguma coisa dentro de você? Se você está sentindo alguma dessas coisas, mas ainda não está 80% melhor, levante uma das suas mãos. And we'll pray again. E nós vamos orar de novo. Thanking God for what He's doing. Agradecer ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo, Ask Him to do more. pedindo para que Ele faça mais. And many more will be healed. E muitos mais serão curados. I'm so glad there was one time Jesus prayed that they weren't totally healed on the first time. There was one time. Eu fico muito feliz porque teve uma vez que a gente orou e as pessoas ficaram completamente curadas. Because if there wasn't that one time, we'd have to figure, what do we do when they're not healed when you pray? E aí, quando não estava naquela vez, a gente ficava pensando, meu Deus, o que a gente fez para que não acontecesse 100% de cura? A man born blind, Homem que nasceu cego, Jesus prays for him. Jesus orou por ele, He says, what do you see? e ele falou, o que você está vendo? He says, I see men like trees walking. E aí aquele homem diz, eu vejo homens como se fossem árvores andando. Jesus didn't feel like it was a lack of prayer to pray again. Jesus não A lack of faith to pray again. Jesus não sentiu que talvez seria uma falta de fé orar de novo. What did he do? O que Jesus fez? He prayed again. Ele orou novamente. And then he saw all things clearly. E aí depois o texto diz que aquele homem viu todas as coisas claramente. We feel it's all right to pray more than once. Então a gente sabe que é importante orar mais do que uma vez. Sarah, do you have the mic? Okay, so I need you, if you have the word, stand up. And then after you've stood up for 20 seconds, you can sit down and until when we get done, then we're going to pray. Então, pessoal, se você tem então uma dessas condições, no minuto que elas fizerem, se coloque de pé por uns 20, 30 segundos, depois você pode sentar de novo e aí a gente ora. Problems with your lungs, pulmões. Problemas nos pulmões. Pain in the right wrist. Dor no pulso direito. I brought several teddy bears to give away and their eyes have fallen off. So blind eyes. Eu trouxe alguns ursinhos para entregar e estou falando para pessoas que têm cegueira ou os olhos não conseguem enxergar de alguma maneira. A young child with an issue on their cheek. Uma criança pequena com alguma coisa aqui na bochecha. Crossed eyes. Olhos cruzados. Pain in the right side from the tongue. Dor no lado direito da língua. Diverticulitis, GI issues. Diverticulite e problemas nos olhos. Pain when inhaling, causing shortness of breath. Pain when inhaling. Dor ao inalar, ao respirar e tá causando dor na hora da respiração. Pain on the right knee, behind the right knee from a slip or a fall. Dor no joelho direito por conta de escorregar ou de uma queda. Pain like a broken rib or possible kidney. Uma dor aqui nesse lado, possivelmente uma costela quebrada ou alguma coisa no rim. Narcolepsy. You fall asleep. Narcolepsia. Você do nada dorme. Skin issues, maybe eczema. Problema na pele. A broken heart. Coração quebrado. Pain in the right leg going down up to the top of the foot.
A dor na perna direita, abaixo do joelho até o pé. Cramping pain in the stomach down low. Uma dor muito forte no estômago aqui. School bus No intestino, accident. perdão. Intestinos. School bus accident. School bus, like... An accident on a school bus. Okay. Um acidente no ônibus escolar. A mother's heart aches for reconciliation with her son. O coração de uma mãe está doendo muito por conta da reconciliação com o filho. Something to do with your ability to take footsteps. I saw footprints and then volume, like a volume button and a picture of a shell. Eu vi uma figura de como se fosse uma concha e alguma coisa que tenha relacionada com a habilidade de você caminhar. Pain in the shoulder, like right here. Uma dor no ombro, bem aqui nessa parte. Pain in the left wrist. A dor no pulso direito. No pulso esquerdo, perdão, pessoal. Strong headache, migraine. Uma dor de cabeça muito forte, enxaqueca. Pain in the upper back next to the spine. A dor aqui perto da espinha, aqui, ó. Missing teeth. Dentes faltando. TMJ, pain in the jaw. A dor aqui no maxilar. A detached retina. No maxilar esquerdo. Detached retina in the eye. Detached retina. Retina descolada no olho direito. And stabbing in the stomach, pain or something from a trauma to your stomach. Uma dor aguda no estômago, como se fosse algo fincando dentro de você, assim. A pain in the inner right leg, right here. Uma dor aqui na parte interna da perna direita. Pain and issues with your neck. A dor Português. Português? Yeah. Dores, problemas no pescoço, dores de joelho, coluna, Maria Antônia, talvez é problema de pedra nos rins e problemas no ombro, geralmente que atrapalha a sua mobilidade de levantar a mão e louvar ao Senhor também, e câncer. Oh, you keep it there. Pain. Go ahead again. No, I miss it. You speak Portuguese. Sorry. Neck pain, back pain, knee issues, problems on your shoulder. You cannot like raise your arms. And I got the name Maria Antonia, kidney stones, and cancer. Okay, any of those words, any of these words were for you, stand up. Se alguma dessas palavras aqui foi para você, se coloque de pé, por favor. Now, I want you to take 30 seconds to try to do what you can, particularly if it's skeletal or muscular. Try to do what you can. If it's hearing, snap your fingers by your ears. Eu quero que você tire Check your eyes out. 30 segundos para checar seu corpo aí agora. Se for alguma coisa nos ossos, nos músculos, tenta fazer alguma coisa que você não conseguia. Se for seus olhos, tenta tampar ouvido, estala, mas faz alguma coisa que você não conseguia fazer antes de receber essa palavra de conhecimento. And if it's an organ, put your hand, if it's your lungs, put your hands over your lung. If it's your stomach, intestines, Se for alguma coisa nos kidneys. seus órgãos, como foi falado aqui, se for no seu pulmão, coloca a mão aqui nessa área. Se for no seu rim, coloca a mão por aqui, e assim você vai se checando. Just put your hands where you need the healing if it's an organ. Coloque a mão onde você precisa da cura se for algo relacionado a um dos seus órgãos. And check it out. E vai, checa aí você agora. In a moment, the one's already healed. Ó, já tem uma pessoa que When foi you curada aqui. realize you're at least 80% better, you can just wave both hands over your head. Se você perceber que você ficou 80% curado ou melhor do que isso, balance suas duas mãos assim, o mais alto que você puder, para que a gente possa te ver. E permaneça balançando, não para. And keep waving for 2 minutes. Continua balançando aí por 2 minutos. A gente quer ver você, por favor.
Keep waving for 2 Continua, minutes. continua balançando. Não abaixa, por favor. A gente quer contar você. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Isso, Obrigado, continua Senhor. balançando, pessoal. Continua. I just want to point out, we haven't prayed yet. I want to point out, Eu there's quero- been no prayer yet. Eu quero só ressaltar aqui, a gente ainda não fez nenhuma oração, tá? These were healed by the word. Essas pessoas foram curadas pela palavra de conhecimento. 72, 72. 72 pessoas. Now, how many of you, wait a minute, I'm going to pray. Agora eu vou orar. While I'm praying, just move it or put your hand there. Enquanto eu estou orando, vai se movendo ou coloca a sua mão aí onde você puder. Obrigado, Pai. Thank you for what you're about to do. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor está prestes a realizar. Thank you for what you just did. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor acabou de fazer. Father, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos você para enviar tus anjos into este lugar, causa tua presença de glória para cair sobre nós. Libera dons de cura. Libera dons de cura. Libera tua unção para cura. Libera teu poder e tua unção nesse momento. Causa tua energia para fluir através dessa sua cabeça para seus pés. Em nome de Jesus, mais calor. Eu ordeno todo tumor de câncer morrer. Libera mais fogo. Fogo de Deus, vem aqui e queima estes tumores. Em nome de Jesus. Eu abençoo seus rins também. Eu ordeno este dor em seu intestino saia. Nós abençoamos seus joelhos. Em nome de Jesus. Em nome de seus ombros. Em nome de Jesus. Pai, glorifica tu nome em nome de Filho. Esse momento libera curas para a glória de nome de Jesus. Amen. Check your body out now. amém. Checa seu corpo aí agora, novamente, por favor. If you were now you're 80% better, but you weren't a while ago. Wave both hands over your head, and if you got healed of something a while ago and you got healed of something else, that's another healing. You can wave again. Se você não estava 80% melhor, mas agora você está, balance a sua mão assim, porque a gente quer ver. E se você foi curado de alguma outra coisa, de uma segunda coisa, continua, faz aí também. Continua, por favor, continua. As duas mãos. Balança as duas mãos. Continua. Hallelujah, 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 hallelujah. Obrigado. 64 mais. 54 more. Mais 64 pessoas foram curadas. Total? 136. 126 pessoas foram curadas até agora. Uma mais foi curada agora. 127 pessoas foram curadas agora. Glória a Deus. Okay. How many of you were not able to wave your hands like this because you're not 80% yet? Quantos de vocês não puderam balançar as duas mãos assim, porque vocês ainda não foram 80% ou mais curados? Mas vocês sentir calor ou energia ou improvement? Melhora. More. Okay. Lift one hand. Levante uma mão. Se você sentiu alguma melhora, mas não 80% ainda. Se você sentiu algum calor, se você sentiu alguma coisa no seu corpo enquanto a oração acontecia, levanta uma mão, por favor. Lift them high. Levanta alto, por favor, bem alto. Obrigado, Pai. Obrigado para essas pessoas. Thank you that you're touching them. Obrigado. Obrigado that you're touching them. Obrigado porque o Senhor está tocando elas. Lord, we honor your presence. Senhor, nós honramos a sua presença.
we honor what you're doing. Nós honramos aquilo que o Senhor está fazendo. So for the second time, Então, pela segunda vez, we bless them. nós abençoamos essas pessoas, Senhor. Poder de Dios. Completa este curas. Multiplica, Pai, multiplica e intensifica tua presença de energia, calor, poder, em nome de Jesus. Dor saia. Eu quebro toda maldição sobre suas vidas, em nome de Jesus. Pai, toca sua DNA. Toca os DNAs dessa pessoa. Rewrite the genetic code that's broken that causes them to be subjected to or to receive this disease. Reescreva, Senhor, a ordem e o código genético dessas pessoas e que faz elas terem essas doenças. Father, we pray Pai, nós oramos for every person in here por cada pessoa aqui who has psoriatic arthritis que tem artrite psoriática or psoriasis. ou psoríase. God, we've seen you heal many people of this. Nós já vimos muitas pessoas sendo curadas disso, Deus. So if you have psoriatic arthritis or psoriasis, go ahead and stand up and get in on it. Então, se você tem artrite psoriática ou psoríase, por favor, se coloque de pé também. If you're here and you have metal in your body or artificial material put in by surgery, we've seen between 5,500 and 6,000 healings of that. Se você tem algum metal ou alguma coisa que não é orgânica colocada no seu corpo por conta de uma cirurgia ou algo nesse sentido, eu quero te dizer uma coisa, nós já vimos mais de 5.500 a 6.000 pessoas sendo livres disso. Então, por favor, se coloque de pé também se você tem algum metal no seu corpo. And two of the most amazing healings happened right here in this church. E algumas das duas curas mais maravilhosas que a gente já viu até hoje aconteceram aqui no Projeto Vida. Many in Brazil. Muitas já aconteceram aqui no Brasil, milhares. But something I want to tell you. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. 100% of the ones in Brazil daqueles do Brasil who received healing from the pain or the loss of function due to metal in their body, que receberam cura por conta de colocar metais no seu corpo e perderam alguma função, alguma mobilidade. They were not healed until they tried to do what they couldn't. Now, I'm not putting God in a box. He can do it another way, but I'm just telling you the importance Eu quero te of that dizer, act of faith, trying to do what you cannot do. essas pessoas, elas não foram curadas até o minuto que elas tentaram fazer algo que elas não conseguiam. Eu não estou tentando colocar Deus numa caixa, Deus pode fazer aquilo que Ele quiser fazer, mas na maioria das vezes essas pessoas só foram curadas no momento que elas se mexeram e fizeram algo como algo de fé, um ato de fé. So if you got a problem with your knee, do something you can't do. Tem um problema no joelho, mexe, faz uma coisa que você não fazia, nos quadris, your back, nas suas costas, your shoulder, arms, try to do what you cannot braços, do. faz algo que você não conseguia fazer. I mean, we've seen people that there's no possibility that they could be healed in the natural. It just was crazy. A gente já viu pessoas sendo curadas de coisas que elas nem tinham possibilidade de ser naturalmente curadas mais. Hallelujah. All right, check your bodies out. Vai lá, checa seu corpo agora. Faz alguma coisa que você não podia fazer. If you're now at least 80% better. Se você agora ficou 80% melhor ou mais, wave both hands over vai, your head. balança suas duas mãos aí em cima. Se agora, durante isso, você ficou. Por favor, continue. Continua. Yes, thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. There's a lot of people who said they were healed that were healed with more than one thing. Yeah, okay. I'm going to ask that. Okay, 44 mais. 44 mais pessoas foram curadas agora, nesse momento. 171 pessoas curadas até agora. 171 healings so far. 171 pessoas curadas até agora. Now I have a question. Agora eu tenho uma pergunta. You may all be seated for a moment. Vocês podem todos se sentar, por favor, por um momento. If you waved your hand already,
Se você já balançou a sua mão assim, but you got healed of more than one thing, mas você foi curado de mais de uma coisa. if you got 5 things wrong with you and 4 of them got healed, Vamos imaginar que você tinha 5 coisas erradas com você e 4 delas foram curadas. and you've already waved your hands once, we counted you. E você só balançou suas mãos assim uma vez, nós contamos você. But if you got healed of more than one thing, whatever it is, if you got healed of 4 things, you've already waved your hands, stand up and put up 3 more. Mas se você foi curado de mais alguma coisa, então levanta sua mão e coloca de quantas coisas mais você foi curado. Por exemplo, se você tinha 4 coisas, foi curada de 3, então você vai levantar 2, porque a gente já contou uma vez você. Just subtract 1 from however many Só healings you got. Diminui 1 da quantidade de curas que você teve. Vai, por Put your favor. hand up. Se foi você um desses casos, levanta sua mão. Those of you that's healed of more, you got 5, or is that 4? 4 more. She had 5 healings, 4 more. 2 more. Count them. 2 more, 4 more. Wait a minute, just 5 more? 4 more. Okay? Another 3. What's that one way back there in the back? 3 more. How many? 1 more here. 2 here. Already come. Another one, and 2 more, and 2 more. That's 5. 13. 3 more over there. 13 here. 14. 24. 47 mais? 4 now. Huh? 218. 218 curas até agora. Celebra aí, igreja. You can go back to your seats. Bus 3, you can return to your seats. At the end of my sermon, e no final da ministração, we're going to have my team come forward. O nosso time vai vir até a frente. The whole team, that's just one bus. O time inteiro, esse povo que estava aqui é só um único ônibus. And they're going to be here to pray for you with the laying on of hands. E eles estarão aqui na frente para orar por vocês através da imposição de mãos. And I believe when that happens, we'll have at least that many more, at least. Eu acredito que quando isso acontecer, a gente vai ter pelo menos o dobro de curas acontecendo. But there's some going to get healed in my sermon. Mas alguns serão curadas durante o meu sermão aqui agora. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Where's that at? All right, here it is. Yeah, I want to go here. Somebody gave a testimony of a baby who was on intensive care, couldn't feed, nothing. And the aunt came, just showed a picture on the phone, prayed. The baby's already with the mom and all of that. Just give it. Let him give that testimony, or you can give it. Então, a gente recebeu um testemunho agora de um bebê que estava numa UTI e alguém veio durante um dos dias, trouxe uma foto, oramos pela vida do bebê e agora ele já está fora de risco, não precisa de mais nada. You guys heard what Mark said? No? Oh. They brought a picture of a baby like a couple nights ago, and the baby was on the intensive care. So they pray about the baby, and now the baby is out of risk as well. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Want to review a little bit what you missed for some of you who weren't here at the school, the first part of the sermon. 1 minute. Vamos entender aqui, só recapitular o que alguns de vocês podem ter perdido por não estar aqui na primeira parte desse sermão que eu preguei. The sermon is the biblical basis for healing. A palavra que eu preguei é a base bíblica para entender a cura.
we realize or are taught that God's self-revelation is the Lord who heals us, Yahweh Rophe. Então, se a gente fizer uma revisão do que a gente viu, a gente vai entender que Deus, ele se revela dizendo que ele é o Deus que cura, o Senhor que cura, Yahvé Rafá. And that healing was the Old Testament indication of how to recognize the Messiah when he came. E a cura era um sinal do Messias no Novo Testamento quando ele viesse. And 3, all Christians are commissioned by Jesus to heal the sick. Em terceiro lugar, todos os cristãos foram comissionados por Jesus para curar os enfermos. And this is very important if you weren't here the first time I preached on this. Então isso é muito importante se essa é a primeira vez que você está ouvindo a gente falar sobre algo desse tipo. 31 years ago, the first time I preached this message, 31 anos, a primeira vez que eu preguei essa palavra, the Lord led me to believe that he was saying, o Senhor me direcionou a crer que ele estava dizendo: tell the people I'll heal them as you teach my word. Diga às pessoas que eu vou curá-las enquanto você estiver ensinando a minha palavra. That the understanding of the word of God would cause some people to come into faith and receive healing. Que a compreensão da palavra de Deus levaria as pessoas à fé e essa fé curaria as pessoas. And that as I teach His word, His Spirit is going to come and begin touching people physically while I'm preaching. Então, durante a ministração da palavra, o Espírito Santo vai vir sobre algumas pessoas aqui e tocar essas pessoas fisicamente. Você vai sentir algo no seu corpo. And if you feel heat, se você sentir calor, or energy, ou alguma energia, power going through your body, algum poder se mexendo dentro de você, energy is not a New Age word. Paul had it first. Energia não é uma palavra da nova era, não. O apóstolo Paulo, ele falou isso bem antes. If you have an infection, se você tem uma infecção, or inflammation, alguma inflamação, instead of feeling heat, you may feel that area of your body going cool or cold. Às vezes, se você tem uma inflamação, uma infecção, ao invés de sentir a área do seu corpo quente, pode ser que você sinta essa área bem gelada. Or you may be in pain right now. Ou você pode estar com dores agora. And what you will feel is nothing. E aquilo que você sente é nada. You don't feel your pain anymore. É como se você às vezes não vai sentir mais a sua dor. Então isso já é um sentimento de algo. Or it's gone down, like significantly. Ou então a dor que você estava sentindo, ela diminuiu significativamente. Or if you even feel it's diminishing, it's getting less. Ou você pode até sentir que essa dor está diminuindo mesmo. That's a feeling. Isso é um sentimento. Any of those things happen to you while I'm preaching, I want you to stand up. Se alguma dessas coisas acontecer no momento que eu estiver pregando, eu quero que você se coloque de pé, por favor. Why? Por quê? Because he told me porque Deus me disse to tell you what I just told you. Para dizer para você aquilo que eu acabei de dizer. And when you stand up, e na hora que você ficar em pé, and I see you, e eu te ver, I'm to say, eu vou dizer, I bless you. Eu te abençoo. In the name of Jesus. No nome de Jesus. And then you sit down. E aí você pode se sentar. At the end of the sermon, e no final da ministração, did you get healed already? Você foi curada até agora? Foi curada? Ou você sentiu essas coisas? She felt. She felt something. She's feeling something. You're feeling. Eu abençoo em nome de Jesus. That's it. And then at the end, everybody that stood up, and I blessed in Jesus' name, I'll ask you all to stand up and check your body out again, because then you would have had more time for the healing, and people will be healed during the sermon. Então, no final do sermão, eu vou ver essas pessoas que ficaram em pé, eu vou pedir para elas ficarem em pé novamente, e aí a gente vai checar para ver se você foi curada. Porque eu creio que pessoas serão curadas durante o sermão. I preached it many times. Eu já preguei isso várias vezes. Every time people get healed. Todas as vezes pessoas são curadas. On the first night of the healing school, I preached the beginning of the sermon, and we had 299 people healed during the sermon. Na primeira noite, na quinta-feira, enquanto eu estava pregando a primeira parte desse sermão, 299 pessoas foram curadas só durante a palavra. So part 2. Então parte 2, vamos lá. The scope of healing. A amplitude da cura. What should we expect to be healed? Então, o que nós devemos esperar para ser curados? Psalms 103, verse 2 and 3. Salmo 103, 2 e 3 diz o seguinte:
Praise the Lord, O my soul, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, and forget not all his benefits, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. who forgives all your sins Ele perdoa todos os seus pecados and heals all your e diseases. cura todas as suas doenças. All diseases. Todas as doenças. That means there's nothing that he can't heal. Isso significa que não tem nada que ele não possa curar. Nothing is impossible. Nada é impossível. It includes physical illness, Isso inclui doenças físicas, mental illness, doenças mentais, illness related to a genetic cause, doenças relacionadas a causas genéticas terminal illness. e até mesmo doenças terminais. I was in the United States Eu estava nos Estados Unidos and I came up on the platform to pray for people, e eu subi lá no palco para poder orar por pessoas and there was this man. e tinha esse homem When I asked him what's wrong, e eu perguntei para ele qual é a sua condição he said, I have ALS or Lou Gehrig's disease. e ele falou para mim, eu tenho ELA, ou esclerose lateral amiotrópica. And he asked me, E ele me perguntou, have you ever seen it healed? você já viu alguma vez alguém ser curado disso? This was 1994. Isso foi em 1994. I said, no, I have not seen it healed. E eu falei, não, eu nunca vi alguém ser curado disso. But I've heard a story once of somebody getting healed of it. Mas eu já ouvi uma vez uma história de alguém que foi curado sobre isso. And then I said, E aí eu disse para open ele, my Bible up com a minha Bíblia aberta, to the passage I just read. nesse versículo que eu acabei de ler para vocês em Salmos, I read it to him. eu falei, e eu li isso para ele. I haven't seen it healed, Eu falei, eu nunca vi isso ser curado. but here the Bible says Mas aqui a palavra diz he heals us of all our que o diseases. Senhor cura todas as nossas doenças. That includes Lou Gehrig's disease. Isso inclui também ALS. a ELA. I prayed for him, Eu orei por ele and he didn't tell me anything happened. e ele não me disse que nada tinha acontecido. For 20 years, Por 20 anos, I thought he didn't get healed. eu achei que aquele homem não tinha sido curado. And then I was at a Methodist church in Kentucky. E aí uma vez eu fui numa igreja metodista lá no Kentucky. This guy says, I need to have, I need to meet you at dinner. E aí esse cara vira e fala para mim assim, eu preciso encontrar com você para jantar. Okay, I'll meet you at E eu dinner. falei, tudo bem, vamos lá, gente, eu vou te encontrar. I got to tell you something. E ele falou, preciso te falar uma coisa. Tell me. Eu falei, fala. 20 years ago, 20 anos atrás, you prayed for me in Kentucky, você orou por mim no Kentucky. and I asked you if you'd ever seen ALS healed, E eu perguntei se você já tinha visto alguma vez alguém ser curado de ELA. and you said no. E você falou que nunca tinha visto. Then you took your Bible and you pointed to this verse. Você abriu sua Bíblia, apontou para aquele versículo. You read it to me. Você leu esse versículo para You said, mim. this is the basis of healing. E você falou para mim, essa aqui é a base para a cura. You prayed for me. Você orou por mim. You prayed for the guy beside me. Você orou pelo cara do meu lado. He fell down. Aquele cara caiu no You chão. prayed for this guy. Você orou por esse aqui. He fell down. Aquele cara caiu também. You prayed for me. Você orou por mim. I didn't fall down, E eu não caí. but I felt like this warm water just go over my body. E eu senti como se fosse essa água bem morna passando por cima de mim, do meu corpo. I went back Eu fui embora to my doctor who told me is a specialist in ALS, para um médico que é especialista nessa doença. and he said you need to go to Mayo Clinic. E esse homem disse, você precisa ir para a clínica. But I noticed my symptoms weren't there anymore. Mas de repente os meus sintomas, eles já não estavam mais lá. Before, I couldn't hold a glass, it'd fall right out of my hand. Antes eu não conseguia nem segurar um copo, porque se eu tentasse ele já caía da minha mão. Now I can. Agora eu posso. So I went to Mayo Clinic, Então eu fui para essa clínica and the doctor said, e o médico disse, who told you you had ALS? quem falou para você que você tem ela? He's thinking, an expert in ALS. Aí eu falei para ele, um expert em ela. You don't have ALS. Ele falou, não, você não tem essa doença não. That man never called me and told me he got healed. Aquele homem nunca me ligou para me dizer que ele tinha sido curado de uma doença assim. I could have used that story to encourage others. Eu podia ter usado essa história para encorajar tantas outras pessoas. If you get healed, don't wait
to tell me. I need to know. Se você for curado, por favor, não precisa esperar para me contar, eu preciso saber. I mean, if you wait 20 years to tell me, I may not be around to even hear it. Se algum de vocês esperar 20 anos para me contar uma história, pode ser que eu nem esteja mais aqui. Give your testimony. Entregue o seu testemunho. It builds faith. Ele cria fé. We have seen amazing things healed. Nós já vimos muitas coisas maravilhosas sendo curadas. We saw 2 girls with dyslexia. Nós vimos 2 garotas com dislexia. We prayed. Nós oramos. They fell out. Elas caíram. One of them fell out. Uma delas, na verdade, caiu. She saw a vision, a dream, a picture in her mind while she's on the floor. Ela teve uma visão, ela viu uma imagem enquanto ela estava no chão. Angels came and rewired her head. Como se fossem anjos vindo e reconectando novamente a mente dela. She's in the 8th grade. Ela estava na 8ª série. She's reading at the 2nd grade level. Ela lia coisas da 2ª série. After that vision, depois dessa visão, she said to her mom, ela disse para a mãe dela, bring me a book. Me dá um livro. She opened up the book. Ela abriu o livro. And she read it fluently. E ela leu o livro completamente fluente. She had never been able to do that. Ela nunca tinha feito um negócio desse antes. She graduated 5th in her high school class. Aquela menina, ela se formou em 5º lugar na turma dela. She went home. Ela foi para casa. And by the way, both her parents and her friends' parents were mental health professionals. Mental. Okay. Os pais dessas duas meninas, eles eram profissionais da área médica mental, né? She walked up to her friend. Ela então foi até o amigo. Had not told her anything about her experience. E não falou nada sobre a experiência dela. This girl's name was Heather. O nome dessa menina era Heather. Her friend's Monica. A amiga dela que também foi curada, Mônica. She walks up to Monica. Ela chega até a Mônica. Mônica. Jesus is going to heal you. Jesus vai te curar. Monica fell out. E a Mônica caiu no chão. Monica had a vision. Mônica teve uma visão. Monica saw angels come and rewire her head. Mônica viu anjos entrando como se estivesse reconectando novamente ela. And Monica got healed of severe dyslexia. E a Mônica foi curada de uma dislexia muito severa. They both got healed of allergies. Elas duas foram curadas de severas alergias. And Heather has graduated with college. E a Heather já se graduou até na faculdade. See, I'm just giving some illustrations to build your faith. Eu tô te dando ilustrações para poder aumentar a sua fé aí, tá? There were 2 brothers in the south of the United States. 2 irmãos no sul dos Estados Unidos. Thank you. Wait a minute. Don't do this. Just stand up. He felt the Holy Spirit touching him. Good. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Eu abençoo em nome de Jesus. Anybody else standing? Right there. Eu abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo em nome de Jesus. Obrigado, obrigado. Eu abençoo em nome de Jesus. Thank you, Lord. So these 2 brothers had ADHD, which is attention deficit hyperactive disorder. Esses 2 irmãos, eles tinham TDAH, os dois irmãos. And we prayed for them. Nós oramos por eles. And the next day, e no dia seguinte, they came home from the school because they were always getting in trouble in school. Eles voltaram para casa depois da escola, porque eles voltavam sempre, eles tinham sempre um problema, arrumavam um problema na escola. Not because they were bad boys. Não porque eles eram meninos maus, não, pessoal. They just had ADHD. Eles só tinham TDAH. They couldn't help it. E eles não conseguiam às vezes se controlar. I had a son who had that. Eu tive um filho que teve isso. And he knew about these stories. E ele sabia histórias nesse molde. He had a severe learning disability too. Ele tinha diversas incapacidades também. And he'd say, e ele disse, Daddy, Pai, why did God heal those girls and those boys that have what I have, and you've prayed for me hundreds of times, every night actually, and I've not been healed yet? E o meu filho falou para mim, pai, por que Deus curou aquelas meninas e aqueles meninos que eles têm a mesma condição que eu tenho, e você, pai, já orou por mim todas as noites e eu ainda não fui curado? I say, I don't know. E eu falei pro meu filho, eu não sei. But when I look to the cross and see what Jesus did to make healing possible, I can't doubt his love. Mas quando eu olho para a cruz e vejo aquilo que Jesus fez para que nós pudéssemos ser curados, eu não posso duvidar nem por um minuto do amor dele.
One of the worst days of my life dos piores dias da minha vida was being called to the high school foi quando eu fui chamado lá no ginásio, when my son started high school. quando meu filho começou essa parte do ensino médio. And the psychologist E os psicólogos, told me, ele me disse, expecting your son to graduate high school pode esperar que o seu filho ele se forme aqui no ensino médio. is like expecting someone to win a marathon who doesn't have legs. Esperar que o seu filho se forme no ensino médio é a mesma coisa que esperar alguém que não tenha pernas corra uma maratona. He scored in the bottom 3% of the Americans that took the test all over America. They had to take it. Bottom 3 to 5%, forgot. O meu filho ele pontuou lá nos últimos 3% de um teste que foram feito em todos os Estados Unidos. That's the worst day of my life Esse foi o as a pior dia parent. da minha vida como pai. But the best day of my life, one of the best days of my life, Mas um dos melhores dias da minha vida he's getting ready to start his senior year. foi quando o meu filho estava terminando o último ano. They call me in again. E eles me chamaram de novo. E quando ele estava começando o último ano, eles me ligaram de novo. We just kept praying. E a gente continuou orando. Every night I'm home, I go in and pray for him. Toda noite que eu estava em casa, eu ia lá e orava por ele. I go into the school. Eu fui então até a escola porque me chamaram. Same psychologist. O mesmo psicólogo. Said, we don't know how to explain this. Ele fala para mim assim, ó, a gente não tem como explicar isso. We tested him again. All of them were again. Mas a gente testou seu filho todo de novo. He tested normal. E ele testou normal. I said, yes. E eu falei, yes. Listen. If you don't get healed tonight, you don't stop praying. Ouça, se você não for curado essa noite, não pare de orar. Not everybody will be healed tonight. Não usually. É todo mundo que vai ser curado normalmente. I'd love to be in a meeting where everybody. I've got up to 90% once, twice. Eu abençoe em nome de Jesus. Eu gostaria de ter noites assim onde todas as pessoas foram curadas. In another church, I prayed for this mom and dad that brought their little 7-year-old girl that they had adopted as a baby from Russia. Numa outra igreja que eu fui, a mãe e o pai de uma criança trouxeram essa criança. Essa criança tinha sido adotada da Rússia quando era um bebê. They were concerned about this little girl's 7-year-old girl's behavior. Eles estavam muito preocupados por conta do comportamento dessa menina. Ela tinha 7 anos de idade apenas. And the Christian psychiatrist E um psiquiatra cristão said, I am so sorry. Ele vira para esses pais e diz o seguinte: me perdoem, eu sinto muito. But I'm almost certain your daughter is a sociopath. Mas eu tenho quase certeza de que a sua filha é uma sociopata. And she'll be dangerous to you and herself and anybody else. E a sua filha provavelmente vai ser muito perigosa para vocês, para ela mesma e para qualquer pessoa em volta dela. As you get older with that diagnosis, you end up in a mental hospital in a padded room. E provavelmente, quando ela for ficando mais velha, ela vai ficar internada num hospital mental, num daqueles quartos com almofadados. We prayed. Nós oramos. See, what's the scope of healing? What can God heal? E aí, qual o tamanho da amplitude da cura? Everything. O que Deus pode fazer? Tudo. We prayed. Nós oramos. She didn't feel anything. Aquela menina não sentiu nada. Within 2 weeks, though, então, dentro de 2 semanas, the parents noticed a change in behavior. Os pais perceberam uma mudança de comportamento. Took her back to the doctor, same psychiatrist. Eles pegaram aquela menina, levaram para o mesmo psiquiatra. She tested normal. E ela testou normalmente. We need hope. We need to hear the stories of what God can do. Nós precisamos ter esperança. A gente precisa ouvir essas histórias daquilo que Deus pode fazer. Man, if I had dyslexia, I'd be encouraged tonight. Se eu tivesse dislexia, eu ia ser muito encorajado essa noite. If I had any form of mental illness before I get done with this sermon, I'd be encouraged. Se eu tivesse qualquer forma de algum transtorno mental, com certeza eu estaria muito encorajado agora. We were in Arizona. A gente estava no Arizona. And this young woman in her early 20s. E essa menina, por volta de 20 anos, she had schizophrenia. Ela tinha esquizofrenia. She graduated number 1 in the state of Arizona with her
SAT scores. Ela graduou Scholastic Aptitude Test. no número 1 do estado do Arizona, como se fosse algo no tipo de um Enem hoje pra gente. She got a full scholarship to a major university, Ela ganhou uma bolsa para uma universidade gigantesca and at her graduation, e na formatura dela, she began to show signs of mental illness. ela começou a demonstrar sinais de uma doença mental. She got diagnosed with schizophrenia, Então ela foi diagnosticada com esquizofrenia, paranoid schizophrenia, com a esquizofrenia paranoica, OCD. OCD. You know what that is? Obsessive Compulsive toque, disorder. right? Toque. And eating disorders. E I algumas bless you, dificuldades, eu abençoo. algumas Em nome de desordens Jesus. relacionadas à alimentação. A friend, she'd been prayed for many times, Ela já tinha muitas pessoas, ela já tinha recebido muitas e muitas orações, never healed. nunca foi curada. But in this meeting, Mas nessa reunião, a friend of mine um amigo meu, blessed her. ele abençoou essa menina. You say, well, what did he pray that she got healed? E aí Because she pode did get healed of schizophrenia. Você pode perguntar, como que ela foi curada? Ela foi curada de esquizofrenia. I actually hired her dad to be a consultant to me for a while. Eu contratei o pai dela para ser um consultor meu durante um tempo. So I stayed in touch with the family for several years. Então eu fiquei em contato com essa família durante muito tempo. Por isso eu sei que essa menina foi curada de esquizofrenia. She was just in the service. Ela estava lá no culto. And a friend of mine who's a pastor who was an engineer, E um amigo meu que ele é pastor, mas também é engenheiro, he just went up to her and said, I bless you in Jesus' name. ele chegou perto dela e falou: "Te abençoo em nome de Jesus." And she fell out. E ela caiu. They took her home. Eles levaram a menina para casa. She had lost the ability to speak more than a simple sentence. Ela tinha perdido a habilidade de falar uma frase inteira. Her mom had to quit her job to take care of her. A mãe dela já tinha saído do trabalho para ficar full time cuidando dela. She had to be told when to take a shower, when to fix something to eat, when to go to bed. It was Essa menina tudo tinha que ser dito para ela, quando tomar um banho, quando comer, quando fazer isso ou aquilo. But when she fell out, Então quando ela caiu, that night when she went home, aquela noite quando ela foi para casa, you know, schizophrenics often hear voices. então lembre-se, a esquizofrenia, a menina também escuta vozes. She heard a voice. E ela escuta uma voz. And she thought it was God. E ela achou que era Deus. Sometimes they do that. E algumas Or vezes, angels and things. algumas vezes acontece mesmo. And this voice said, take all your clothes off, E essa voz diz: tira a sua roupa toda, get some oil, pegue um óleo and anoint your whole head. e unja a sua cabeça por completo. So she did. Então ela foi lá e fez. She poured oil all over her head. Ela pegou o óleo, passou assim, tudo. She felt electricity. Sentiu uma eletricidade. Then she heard, now anoint the whole body. E aí agora, então ela ouviu: unja então seu corpo todo. So when she had completely obeyed what he said and anointed her whole body, Então no momento que ela obedeceu completamente e ungiu o corpo todo, the power of God came on her body, o poder de Deus veio sobre o corpo dela, knocked her down again. jogou ela no chão de novo, All night long, e a noite inteira she laid on the floor ela ficou deitada no chão, with electricity going through her com body, eletricidade passando no corpo dela assim, and especially her head. e especialmente na cabeça. The next morning, Na manhã seguinte, this woman essa mulher who had all these problems que tinha todos esses problemas, called her mother. ela chamou a mãe dela. Her mom said, it's my daughter. Ela falou: é minha filha ligando. She's calling. Minha filha está ligando. Yeah. Mom, Ela falou: mãe, could you come and get me and take me to church today? você pode vir aqui me buscar e me levar para a igreja hoje? I can't believe she's talking in sentences. Ela falou: não, peraí, eu não estou acreditando, ela está falando uma frase. She came to church. A menina veio para a igreja, The family told me what was going on. a família me contou o que tinha acontecido, And I asked her, e eu perguntei para ela. E a minha amiga, levanta aí. Meu marido está internado, internei ele. E na hora da cura, nós oramos, nós estamos orando por você. Ele me deu uma resposta nesse momento. Acabei de colher o segundo sangue
tudo deu negativo. Devo sair no segundo resultado, venha me buscar, vou para aí. I gotta know what? But Jesus Christ. So, here's the deal. Jesus Christ. So here's the deal. Her husband is on hospital right now. So during the prayer, she took a picture and said, "Oh, we are praying for you right now." And then he texted her right now, and he said, "Oh, so they got my blood now, all negative. I gonna go right now. Pick me here at the hospital so I can go to the church right now." He's leaving the hospital right now. Hallelujah. Oh, that was great. Oh, gotta go faster. Gotta go faster. I was in Manaus, Brazil. Eu estava em Manaus, aqui no Brasil. For 8 days. Por 8 dias. In a large church. Numa igreja muito grande. In those 8 days. Nesses 8 dias. When there was no cure yet for AIDS. Eu nunca tinha visto cura sobre AIDS. 3 AIDS victims were healed. Nessa semana que eu estava em Manaus, 3 pessoas com AIDS foram curadas. 10 tumors disappeared. 10 tumores desapareceram. 15 blind eyes were healed. 15 pessoas cegas voltaram a enxergar. 60 deaf were healed. 60 pessoas surdas voltaram a escutar. How did the deaf get healed? Como os surdos, eles voltaram a escutar. I said, Lord, let the river of Ezekiel 47 in the book of Revelation flow through here, and whoever the water touches, heal them. E eu falei, Senhor, assim como o livro de Apocalipse diz, deixe que o rio da vida passe sobre eles, e quando o rio tocar, as águas tocarem, que eles possam ouvir novamente. I was speaking metaphorically. Eu estava falando metaforicamente. It started raining, e começou thundering. A chover, relampejar. There was no walls, just the ceiling, the concrete, and the pillars. Não tinha parede, era só o teto, pilares, e não tinha parede no auditório. No gutters. Não tinha nada para tampar ali. And then the wind came. Eu abençoe em nome de Jesus. Eu abençoe em nome de Jesus. Então quando o vento veio, and when the wind came, it blew. Over here is the deaf section. Quando o vento veio, ele soprou para esse lado, e esse lado aqui eram as pessoas surdas, porque tinha tradução. And this huge, strong wind blew the rain in, soaking the deaf section. E um vento muito forte veio desse lado e molhou todo mundo na seção das pessoas surdas. Nobody prayed for them. Ninguém orou por essas pessoas. Suddenly, de repente, we got 8 deaf people. A gente viu 8 pessoas surdas hearing, ouvindo. And we saw the wind cause the rain to become like at the fair, that spickle, that spray. A gente viu então o vento soprando como se fosse sprayzinho de água assim. And it comes all the way in here. E ele veio para todo esse lado aqui, veio passando. Over halfway across the building. Passando metade do prédio todo, metade dessa tenda que a gente estava. And the mist started coming down on people. E aí, de repente, como se fosse uma nuvem, começou a cair em cima dessas pessoas. And these people just started getting healed. E as pessoas começaram a ser curadas. God is amazing. Deus é maravilhoso. In California, we saw a woman get healed of MS. Em Fresno, na Califórnia, nós vimos uma mulher ser curada de esclerose múltipla. In a cart, she couldn't walk. Essa mulher, ela I bless you. Ela andava tipo um carrinho, ela não podia andar. Eu abençoe em nome de Jesus. When she came in, somebody in the church came up and says, "You're going to get healed tonight." Quando aquela mulher chegou, alguém falou para ela assim: "Você vai ser curada essa noite." She said, "I wish I had that much faith." Ela falou assim: "Eu queria ter essa fé toda aí." Been prayed for many times. Já oraram por mim diversas vezes. Not healed. Nunca fui curada. But that night I started going for metal. Mas aquela noite eu comecei a orar por pessoas que tinham metal dentro do corpo. Her husband elbowed her. E o marido dela deu uma cutucada nela assim. She said, "Get up." E ele falou para ela: "Fique em pé." I don't have metal. Aí ela falou: "Eu não tenho nenhum metal." Yes, you do. Aí ele falou: "Você tem sim." No, I don't have any metal. Ela falou: "Não, eu não tenho nenhum metal." You got a metal pain pump pumping morphine into your body. Ele falou para ela: "Não, você tem sim, tem uma pequena bomba de metal aí dentro de você bombeando morfina por conta das suas dores." So I tried to get up. Então, ela tentou ficar em pé. I mean, her legs are like wet noodles.
As pernas dela estavam como se fosse macarrão cozido, assim. They won't hold her up. Elas não seguravam She, ela. but I tried. Mas ela tentou. Tried once. Tentou uma vez. Can't do it. Tried Não conseguiu. twice. Tentou duas Can't do vezes. it. Não foi. Tried again. Tentou novamente. Can't do it. Não foi. Power and electricity hit my legs, went down my legs. De repente o poder de Deus atingiu as pernas e o quadril Hey, dela. I've been so anointed. I stood up. E ela ficou em pé. My pain's gone. A mulher disse: a minha dor foi embora. My herniated disc don't hurt. A minha hérnia minhas 4 hérnias de disco não doíam mais. My mind is coming back. I had foggy thinking. O meu pensamento nebuloso, ele começou a ficar normal. And I saw her come out, and she's. E eu vi ela vindo. She said, "Come here, tell me what's going on." E eu falei: vem, And me she conta o que ran to the aconteceu. front. E ela correndo até na frente. And she ran across the front. E ela correndo pela frente toda. And she ran back. E ela correndo. And then she stopped and told us her testimony. E aí ela começou a contar pra gente o testemunho. And that night she slept through the whole night. E aquela noite aquela mulher dormiu a noite inteira. She had a disease in her bladder. Ela tinha uma doença na sua bexiga. And it would hurt. E que doía And muito. she'd have to get up and go to the bathroom. E que toda vez que ela precisava ir ao banheiro. 4 to 5 times a night. De 4 a 5 vezes a noite. She was able to get her job back. E aquela mulher, ela conseguiu recuperar seu emprego. A depressão dela foi quebrada. I found out several years later. Eu descobri que anos depois, the night that happened, na noite que aquilo aconteceu, 2 rows back, 2 fileiras atrás, was a man tinha um homem with 5 kids, com 5 filhos, who had just had to move in with his mother-in-law. Que ele tinha acabado de ter que se mudar para a casa da sogra. Because they just told him. Porque tinham acabado de dizer para ele. You have ALS. Você tem ELA. And when she got healed, e na hora que ela foi curada, he got healed. Ele também foi curado na fileira de trás. I didn't know it. E eu não sabia. He came to Redding, California later. E ele foi até Redding, na Califórnia, depois. And he got baptized in the Holy Spirit. Ele foi batizado no Espírito Santo. And today, e hoje, Kevin Vandermeiden, que é Kevin Vandermeiden, goes all over Pakistan, Kenya, all over the world with his own anointing for healing Esse homem, and Kevin, miracles. agora viaja pelo Paquistão, por toda a África, porque ele recebeu e ele ministra agora sobre cura com as suas próprias cruzadas de cura. A couple of years ago, we were in Colorado. Há alguns anos atrás, nós estávamos no Colorado. It's midnight. Então, meia-noite. And I'm leaving the building. E eu estou saindo do prédio. Because my doctor said I need to be in bed by 11 and my wife knows it and she checks on me. Porque o meu médico falou que eu preciso dormir pelo menos às 11 e a minha mulher sabe que ele falou isso e ela fica me checando toda hora. And I'm always getting in trouble because I never get to bed by 11. E eu sempre arrumo um problema porque eu nunca chego para dormir até às 11. But I'm tired. Mas eu estava cansado. And I know I need to go to bed. E eu sabia eu preciso ir embora para dormir. E eu estou indo embora. And this woman jumped out in front of me. De repente uma mulher pula na minha frente. And she said, e ela tá triste. You got to pray for I've been so e ela disse, you got to pray for my friend. Você tem que orar pelo meu amigo. No, I don't. Aí eu falei, não, eu não. Yes, you do. Aí ela falou, tem sim. I'm exhausted. Aí eu falei, não, eu tô cansado. Bring her tomorrow, I'll pray. Falei, traz ela amanhã, eu No, eu you got to do it tonight. Falou, não, você tem que falar agora, orar por ela agora. No, I don't. Eu falei, não, eu não. I'm going to the cabin. Não, agora eu tô indo para lá, para a cabana. No, you have to pray for my friend tonight. I was getting frustrated and aggravated. Não, I bless you in Jesus' name. Não, você precisa orar agora. Gente, eu estava tentando frustrar ela. I am frustrated. Eu tô meio frustrado. Eu estava frustrando essa mulher. And then she says, e aí ela falou para mim, my friend has ALS. A minha amiga, ela tem ela. I said, I'll pray for her. Eu falei, eu vou orar agora. Where's she at? Cadê ela? She's right around that corner there. Ela tá ali, ó, ali naquela esquininha. There's a beam. She's right there. Ela tinha espaço, ela estava ali. I found out who she was. Eu entendi o que era. Letitia. O nome dela é Letitia. I said, tell me about it. Eu falei, conta sobre isso. Did. Ela me falou. I said, I want you to pay attention to your body. Eu falei, eu quero que você preste atenção no seu I'm corpo. going to pray. Eu quero orar. We prayed short prayer. Orei uma oração rápida. I interviewed her. Did you feel anything? E aí eu perguntei para ela, tá sentindo alguma coisa? I told her, tell me, but she didn't. Eu falei para ela me dizer, mas ela não me disse. Heat, right here. Eu falei, calor aqui, ó. Let's pray again. Eu falei, então vamos orar de God, novo. bless the heat. Eu falei, Deus, I eu bless what you're doing. abençoo o que o Senhor está fazendo, esse Increase calor, it. aumente. A little longer than that.
um pouquinho mais longo do que isso. Is there anything you can't do? Eu falei, tem alguma coisa que você não conseguia fazer? Yeah, I can only lift my hands up this far. I can't lift them. I've lost the ability to lift my arms farther than this. Aí ela falou assim, eu só consigo, eu perdi a habilidade de levantar os meus braços, então eu só consigo trazer ele até aqui assim. Let's pray again. Eu falei, então vamos orar de novo. Because, if God wasn't doing anything, Eu falei, porque se Deus não estivesse fazendo alguma I coisa, wouldn't have prayed so many times. eu não estaria orando tantas vezes. Because I know I can't do anything. Porque eu sei que eu, por mim mesmo, não posso fazer nada. But we honor His presence. Mas nós honramos a presença de Deus. So we're praying, Então a gente está orando. and I said, okay, try to lift up your hands. E aí eu falei, ok, tenta levantar as suas mãos. Can you do any more? Eu falei, será que você consegue um pouquinho mais? Now we do have to go because the janitor's flicking the light. E eu falei, a gente tem que ir, porque estão apagando as luzes todas. And there's no hotels in this area. It's all full, and they got to drive an hour. Eu falei, olha, não tinha hotel, não tinha perto, tinha Listen. que dirigir 1 hora ainda. I know you think this is a story, but this is really important. If any of you have what I'm talking to about this woman, this is instruction to all of you at once. Listen to what I said to her. Eu falei, eu sei que todo mundo pode estar achando que isso talvez é uma história e tal, mas se algum de vocês aqui tem o que aquela mulher tinha, essa é uma instrução que eu dei para ela e eu quero dar para todos vocês também. Are you still feeling anything? Eu falei, você está sentindo ainda alguma coisa? Yes. Ela falou, tô. Heat. Eu tô sentindo muito calor. Where? Eu falei, aonde? Kind of all over. Ela falou, tipo, no meu corpo todo. I guess energy. Eu falei, uma energia eu sinto. I said, on your way to the car, Eu falei, no seu caminho até o carro, don't talk to não anybody. fala com ninguém. Honor His Honre presence a on you. presença de Deus porque ela está em você. Honor it. Honre isso. Stay focused on it. Esteja focado no que Deus Just está thank fazendo. God for what He's doing. Só agradeça por aquilo que Deus está fazendo em você. I was supposed to interview the next day. Eu abençoe em nome de E Jesus. teoricamente eu tinha que entrevistá-la no dia seguinte. Eu abençoe em nome de Jesus. Eu abençoe em nome de Jesus. And so she came in. Então ela veio até. She'd had to wait 20 minutes because I was interviewing somebody else. Ela teve que esperar uns 20 minutos porque eu estava entrevistando mais alguém. We prayed for her that night. Nós oramos aquela noite. If she would try to get up out of a chair, se ela tentasse virar para trás na cadeira, she'd have to grab a hold of another chair higher. Ela tinha que segurar uma cadeira maior do que aquela estava. To be able to se apoiar assim para se levantar para ficar em pé. Bless you in Jesus' name. Oh, eu abençoe em Jesus. She came in. Então ela veio. And she told me. E ela me falou. I've been out in the hallway. Eu fiquei ali na recepção. And I've been doing squat thrusts for 20 minutes. E eu fiquei fazendo agachamento por 20 minutos. I didn't talk to anybody all the way home. Eu não falei com ninguém até chegar em casa. And I got tongues. E eu comecei a sentir. On the way home. Gift of tongues. Eu comecei a falar em línguas até chegar em casa. I got laughter. Eu comecei a rir. I was crying. Eu estava chorando. When I went to bed. E quando eu deitei, I'm still feeling heat. Eu estava sentindo ainda o calor. And I just went to sleep thanking God for what He was doing. Eu fui dormir ainda agradecendo a Deus, obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo. And when I woke up this morning, e quando eu acordei naquela manhã, that heat's still on me. Esse calor ainda estava em mim. I called her a few years later. Eu liguei para ela alguns anos depois. I said, Leticia, how are you? Falei, Leticia, como é que você está? Well, I'm at the mall. Eu falei, eu tô no shopping. Well, what are you doing? Eu falei, o que você está fazendo? I got my grandkids with me. Eu falei, peguei meus netos, estou brincando com eles aqui. Well, how are you doing? Eu falei, como você está fazendo isso? I'm pretty good. I'm holding them. I'm carrying my grandkids. Eu falei, não, deixa eu te contar. Eu peguei eles no colo, eu estou carregando eles. There is no known cure, no medical cure for ALS, and it's one of the worst deaths you can have because you just begin to lose control of everything. Não existe nenhuma cura natural, médica para ela. É uma das piores mortes que se pode ter porque você começa a perder o controle do seu corpo todo e muitas dores. If I didn't see you and you got tired of standing and you sit down, stand back up, see if I missed anybody. Se em algum momento você se colocou em pé e eu não te abençoei durante o sermão, se coloque de pé de novo. Quero ver se eu não coloquei. I bless you in Jesus' name.
Eu abençoe em nome de Jesus. 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 Well, I missed a lot. Eu abençoe em nome de Jesus. 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 Eu abençoe pelo bom em nome de Jesus. Eu abençoe 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 em nome de Jesus. I saw my first creative miracle was a 49-year-old woman who was in the last stages of Parkinson's who got a creative miracle, and God healed her in a matter of a few seconds. O primeiro milagre criativo que eu vi acontecendo foi uma mulher que tinha 49 anos e ela já estava em fase terminal de Parkinson. I saw a 27-year-old woman on the west coast of America who had MS. Eu já vi Parkinson's. Eu já vi uma mulher de 27 anos na costa oeste dos Estados Unidos que ela tinha Parkinson, 27 anos. She came down at 19 years old with Parkinson's. Quando o Parkinson começou com ela, ela tinha 19 anos apenas. She couldn't get her hand to her mouth. Ela não conseguia pegar um hambúrguer e colocar, não conseguia acertar a boca de tanto que tremia. I saw her healed. Eu vi essa menina ser curada. Saw 2 men healed of Parkinson's in one night. Eu vi 2 homens sendo curados de Parkinson em apenas uma noite. But one of the greatest things I've seen in the sense of faith, God healing it so much. Uma das coisas mais fantásticas que eu já vi no que concerne a cura was women foi uma mulher with psoriatic arthritis. Com artrite psoriática. And when it started, I saw 13 women in a row. The first 3 were pastoras get healed. E quando eu comecei a orar por isso, 3 mulheres que eram pastoras, elas foram curadas. E depois eu vi as 13 pessoas seguintes que eu orei, elas também foram curadas da mesma doença. Okay, I want everyone to stand up that stood up during the sermon. Então, eu vou pedir uma coisa. Todos vocês que se levantaram durante o sermão, se coloquem de pé agora, por favor. Stand back up. Se levantem novamente. Vocês que levantaram durante o sermão, receberam a bênção, agora levanta de novo. Start testing out your body. Então começa a testar aí seu corpo. Começa a testar. Vê se tem alguma coisa que você fazia antes e não fazia. Try to do what you can't Tenta do. fazer alguma coisa. Se você sentiu o Espírito Santo te tocando, levantou e agora você testa alguma coisa que era a sua condição. If you stood up once, you need to stand up again. Se você levantou uma vez durante o sermão, você precisa levantar de novo. Se coloque de pé, não senta ainda. Check it out. Checa de novo, vai checando seu corpo aí. Se permanece em pé. If you're 80% better or more, se você está 80% melhor ou mais, wave both hands over your head. Balance as 2 mãos assim sobre a sua cabeça, por favor. E continue balançando, por favor. Keep waving. Continua balançando. Keep waving. Continua. Keep waving. Continua.